gancho, vamos falar do Corinthians? Matheus Bachi, que é filho e auxiliar do técnico Tite, emitiu um comunicado hoje sobre o fim das negociações do técnico com o Timão. Segundo o Matheus, o pai dele vai ter que fazer uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e da saúde física. Na nota oficial, tem ainda uma declaração do treinador, abre aspas. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso. Certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo. Mas conversando com a minha família e observando os meus sinais, os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos, fecha aspas, Tite. Gente, isso é muito sério e o Tite, quando ele coloca... O Corinthians também emitiu uma nota, o Corinthians se pronunciou por meio dessa nota oficial dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nessa terça, hoje. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube, fecha aspas. Que reviravolta! A expressão usada pela minha fonte ligada ao Tite, crise de ansiedade. Essa é a expressão. Claro que ele vai investigar, vai cuidar da mente, do corpo, ver se não é algo... Que talvez seja até pior do que uma crise de ansiedade, tomara que não, mas essa foi a expressão usada. Como eu disse ontem, no finalzinho do Gazeta Esportiva, eu estava lá na porta do Parque São Jorge, recebi a informação e repassei de bate-pronto, confiando na fonte e na minha apuração. O Tite iria assinar o contrato. O Corinthians está confirmando aí, né? A negociação estava muito bem encaminhada. A ideia era assinar o contrato hoje e apresentar formalmente o Tite na quarta-feira, simbolicamente, inclusive, dia de São Jorge, para ele comandar o Corinthians já no jogo de quinta-feira pela Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, jogo marcado para a Neoquímica Arena. Ele iria, mas acabou não assinando por conta desse problema emocional que ele vai cuidar daqui para frente. Provavelmente, Garrafa, só para te dar base até para você falar e baseado também em tudo que você falou, essa crise de ansiedade, provavelmente ele dormiu assinado, certo que iria no dia seguinte. Olha os sintomas, Garrafa. No cérebro, desequilíbrio de serotonina, musculatura, o corpo dolorido, você começa a sentir muita dor no corpo. Coração, taquicardia, dispara o coração. Intestino, o órgão recebe menos sangue, então vai afetar o seu intestino. Mão, suor, tremor, coceira nas mãos. Visão turva e embaçada. O peito, falta de ar, dor no estômago e vômito e formigamento ou coceira. Aí você pode ter vários ou um desses sintomas. Eu tive tudo isso, inclusive, ao vivo. Vocês nem perceberam, antes da pandemia. Num jogo no Pacaembu que eu entrei e senti o pé gelar, formigamento subir, arrepiar tudo aqui. Fiquei cego e continuei falando. Fiquei cego por alguns instantes. Quase desmaiei. Bom, era uma crise de ansiedade. Mas depois você vai contar e eu quero saber por quê. E isso é... Vida louca. Isso é comum, lamentavelmente, isso é comum na vida dos atletas de alta performance e do ser humano, no nosso dia a dia. É comum. E precisa de tratamento, não é? Então, desencadeou no dia que o Tite viajaria para São Paulo com o filho dele, estava tudo acertado, como bem disse o Silvestre já. O Tite era o novo técnico do Corinthians, faltava sentar e assinar o contrato. Estavam apalavrados já, o Tite viria... As malas prontas, a Nora até fotografou as malas prontas. O Tite viria para cá. A Nora dele colocou que as malas estavam prontas, olha só, tem a foto, não tem? Aí. Olha lá, tudo pronto para vir. Tudo certo. Era assinar e começar o trabalho. Fumaça branca no Parque São Jorge, sirene e o escambau. E hoje pela manhã, quando eu acordei, de forma muito triste, né? Eu já vi nas redes sociais muita gente aí lacrando. Não, porque pipocou. Eu fico triste com esse tipo de situação com que o mundo está vivendo hoje, né? É algo que nós podemos viver com nós, ou com nossos amigos, ou com os nossos familiares. A gente não deseja isso para ninguém. Então, o momento é de acolher
né? Acolher o ser humano Tite, um profissional que a gente conhece da mais alta qualidade, um ser humano fantástico que está passando por um problema que não é um problema simples, mas que com certeza ele, ao lado dos seus familiares e com os médicos, vai superar e voltar às atividades. Precisamos do Tite e falar que o Tite, pipocou porque era o Corinthians. O Tite passou por pressões muito maiores do que assumiu o Corinthians nesse momento. O cara disputou 2 Copas do Mundo. Então, fica aqui um abraço fraterno, um abraço amigo para o Tite, que é amigo de todos nós aqui da TV Gazeta, né? Força nessa recuperação, conte com a gente. E que você possa refletir, você que foi para o outro lado, querendo lacrar o treinador, falando um monte de bobagem em rede social, que repense e torcer para que não aconteça com alguém da sua família ou algum ente querido seu. Boa recuperação, Tite. O Corinthians agora precisa seguir a vida e ir atrás de um novo treinador. E a informação que vem também para complementar é que a família, quando ele teve a crise, durante a madrugada, ficou muito assustada. Claro. E aí chegaram num consenso, não, pai, não dá para ir. É isso. Se é para ser assim, não dá para ir. E você vê, né? Não Pai, tem idade. Porque marido, isso acontece com gente jovem, sogro. acontece com gente que está no meio termo e gente que está um pouco mais experiente. Então, o Tite, do alto da experiência dele, treinador de seleção, Copa do Mundo, passar por uma situação dessa, a gente tem que respeitar. Um gatilho de ansiedade, não só pela pressão que ele viria a sofrer, a parar... Eu estou imaginando agora, claro, né? A parar algumas arestas, porque há quem diga que ele traiu o Corinthians, eu vou colocar bastante entre aspas, né? Porque recusou o Corinthians recentemente, dessa vez ele topou, mas quando ele veio para o Corinthians, ele também abriu mão de outros trabalhos que ele tinha. Isso se discute, né? Então, ele teria que organizar a casa, a pressão toda, o histórico dele super vencedor no Corinthians. E a emoção de voltar para casa. Que o Tite, né? Porque também, rede social é um grande barato, mas também é um grande problema. E que assim que ele fique bom e que aceite uma nova proposta de trabalho, ninguém venha e fale, tá vendo? Não, que ele se recupere o mais rápido possível, a minha torcida, Tite, e volte a trabalhar o mais rápido possível, se não no Corinthians, em qualquer outro lugar. Né? Bom, porque mas você quem vai ser o técnico do Corinthians? Informação, que eu já passei aqui. O Tite, ele estava de olho no mercado saudita, que é um mercado que está efervescente nos últimos tempos. Ele estava estudando uma possibilidade de treinar um time na Arábia Saudita. Mas optou pelo Corinthians. E optou em conversar com o Corinthians e ia para o Corinthians. Então, se o Tite melhorar, nada impede o Tite de continuar a vida dele, indo ao encontro do que você está dizendo já. A vida dele, não tem que parar a vida dele. Com certeza vai ter gente falando, tá vendo? Inventou uma desculpinha para ir lá ganhar trilhões na Arábia. Mas olha, a pressão Muita do Corinthians calma, é muito maior do que a pressão de qualquer lugar da Arábia, né? Então, eu acho que ele tem que se cuidar mesmo. E às vezes a pessoa... o Corinthians... Gente, o Corinthians é o Corinthians. Até pro Tite é um momento delicado do Corinthians. O Corinthians sempre é um time que exige, que demanda. E não é um dia de paz. Michele, a pessoa tem que estar sempre ali. Era um momento que tinha tudo se a ele ver. Quer mais passar por Tite isso e Corinthians. O Tite seria muito útil ao Corinthians, do meu ponto de vista. Para mim, a melhor solução. E seria muito bom o Corinthians pro Tite. Mas, era o momento, se mas ele não começa a dar errado, perde os primeiros 6 jogos, já vão falar da cabeça do Tite, já vão querer mandar ele embora e, de repente, até estraga a imagem. O Palmeirense outro dia fazendo isso com o Abel Ferreira. Tem que fazer o que fez mesmo. Isso aí, o futebol tá assim, as pessoas estão impacientes, é tudo pra ontem. Tô mordendo a unha. Tá todo mundo louco. E o mundo não tá girando, tá capotando. Tá bom, o Tite vai descansar e o agora é o Dorival Júnior. O Dorival Júnior antes tinha sido sondado pelo Corinthians e nem foi pelo Fabinho soldado. Foi por quê? E nem foi diretamente com o Dorival. Eu tenho falado com o Dorival na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Feliz Páscoa. Opa, e falamos de ansiedade. Eu brinquei com ele antes da questão do Tite. Falei, professor, me responde aí, eu tenho ansiedade. Eu parei de tomar um ansiolítico. Eu desmamei, eu tô falando sério. Ele, aqui, né, M3 pontinhos, é muito ruim. Você tem ansiedade, Dorival? Ele falou, não, graças ao bom pai. E aí ele respondia para mim, nenhuma conversa. Por quê? Os contatos que nem foram do Fabinho Soldado, sim de alguém ligado à presidência, entrou em contato com o staff do Dorival, com os agentes do Dorival Júnior. Então o Dorival estava sendo literal. Agora, olha só que curioso. Hoje, por exemplo, eu mandei mensagem e ele não respondeu. Das outras vezes, ele respondeu imediatamente. 0, nenhuma conversa, não tem contato. Hoje, não respondeu. Então eu posso acreditar que ele esteja acertando, até porque o Fabinho Soldado foi visto no início da tarde desembarcando em Florianópolis, onde o Dorival tem residência e está
relaxando nesse período de intersafra, digamos assim. O Corinthians vai buscar aquele que era até então, num passado não tão distante, né? Até alguns dias atrás, o técnico da seleção brasileira. O Tite, para mim, seria a melhor opção. Agora o mercado abre a possibilidade de um técnico grande, o Dorival. Dorival nunca dirigiu o Corinthians. Nunca dirigiu, já teve oportunidades, né? E acho que esse é o momento. Não tenho informação, sensibilidade. Entendo que o Dorival não vai deixar o cavalo passar. Deixa eu ver se ele respondeu. Não vai deixar o cavalo passar arriado, não, que as partes devam chegar a um acordo. E aí a gente vai ver como é que vai funcionar esse Corinthians, caso confirme a contratação do Dorival. Acho que o Corinthians fez certo, sai do Tite e foca no Dorival. Se não vier o Dorival, aí o Corinthians começa a ficar numa situação mais complicada ainda. Vamos ver, mas eu acredito que o Dorival vai chegar a um acordo com o Corinthians, Michele. É sensibilidade, não é informação. Será que ele tem o DNA do Corinthians? Eu deixo essa pergunta para o Garrafa responder já. E o Alexandre Silvestre tem polícia lá no Corinthians, hein? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Tem mais Corinthians já aqui no Gazeta Esportiva. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao canal Corinthians Fanático. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva se você não for inscrito ainda. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Corinthians aqui no canal. E o Corinthians segue dessa busca aí de um técnico. O Dorival Júnior é o mais cotado para suprir aí o Ramon Dias, que vai ter jogo quinta-feira contra o Racing dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians precisa da vitória, não venceu ainda na Sul-Americana, se quiser aí se classificar para a próxima fase, né? Lembrando que o primeiro colocado é o único classificado, o segundo disputa uma playoff junto com os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Tite, infelizmente, passou um trauma aí na madrugada e teve que recuar a proposta do Corinthians. E o Corinthians segue, Fabinho Soldado já está em reunião com Dorival Júnior para trazê-lo para São Paulo. O que você acha do Dorival no Corinthians? Deixa a sua opinião, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!